Tem uma outra coisa que os gerentes, os líderes, os coordenadores, supervisores, as pessoas que querem ser, os donos de empresa, precisa ter como parte da cultura, que é fazer reuniões. Reuniões produtivas. Não são reuniões desnecessárias, reuniões excessivas, reuniões demoradas. Essas reuniões, nesse tipo de reunião, particularmente, eu não acredito, acho que não é o caminho, mas também não acredito em um modelo que não tenha reunião, sabe? Eu trabalhava na Vivo, né? Trabalhei 12 anos na Vivo e lá a gente tinha reunião todo dia, mas para tudo que a gente precisa falar, alinhar, treinar, não eram reuniões excessivas, ao contrário, a gente criou a cultura a ponto das pessoas não conseguir começar o dia sem procurar, sem ter a reunião, sem ter um alinhamento, né? O quanto que isso começou a ser parte mesmo da nossa cultura. Então, lá, como que funcionava? Como que eu trabalhava? Eu trabalhei 12 anos assim. Reunião de 20 minutos todos os dias e uma reunião por mês, que a gente chamava de reunião mensal. Então, anota aí. Reunião de alinhamento todo dia. Isso não é uma coisa necessária em todas as empresas, em todas as equipes, tá bom? Mas lá era. Lá era algo que a gente manteve durante todo esse tempo. Então, reunião de 20 minutos diária, reunião mensal, essa reunião durava 2 horas e meia, porque era uma reunião com café da manhã, com reconhecimento, com análise de resultado, com o próximo mês, então era uma reunião mais específica. E reuniões sob demanda, né? Às vezes eu tinha um hábito de fazer reunião com cargos específicos, né? Vou reunir o time de supervisão, vou reunir o time gerencial, só o time gerencial, vou reunir só os consultores de venda, vou reunir só os analistas, né, que trabalhavam com dinheiro, com caixa. Então, eu tinha outras reuniões direcionadas, tá? Então, ao longo do dia, ao longo do mês, então não tinha era sob demanda mesmo. Então, em alguns momentos tinha uma vez por mês, em outros momentos precisava ter 2 vezes por mês. Então, eu ia sentindo mesmo, mas é fato, sempre tinha reuniões assim também. Então, tinha reuniões diárias, reunião mensal e reuniões por cargo ou sob demanda, tá? Então, primeiro ponto, ter reunião com frequência. Então, lá, o que as pessoas já sabiam? O que já estava dentro da nossa cultura? Reunião todos os dias e a reunião mensal, primeiro sábado de cada mês. Então, todo mundo já sabia, não precisava ficar avisando. E esse é o benefício de você ter um dia e um horário. Primeiro, porque cria cultura, cria rotina. E segundo, que te poupa tempo, energia. Um mês é segunda, outro mês é terça, outro mês é sábado. Você define um dia da semana que você possa cumprir isso na maior parte dos meses. Se eventualmente tiver algum problema, uma viagem, alguma coisa, você ajusta neste mês, né? Mas todo mundo sabe que o dia é o dia X, tal hora, né? Que é a reunião mensal, que tem que chegar 2 horas mais cedo, etc. e tal. Toda reunião, você tem que deixar claro qual é o objetivo logo no início, tá? Pessoal, o objetivo as reuniões que eu fazia todos os dias, tinha um dia da semana que era treinamento, então eu começava uma reunião, galera, hoje o nosso treinamento é sobre isso. E tinha reuniões, né? As demais reuniões eram para falar como que foi o resultado de ontem e o que a gente tem que fazer hoje. Tá? Basicamente, a estrutura das nossas reuniões e avisos importantes, né? Reforçar alguma coisa que chegou por e-mail, que chegou no WhatsApp, né? São muitas coisas acontecendo. Então, a estrutura das reuniões diárias é resultados de ontem, como que a loja foi, bateu meta, não bateu, e quem são os destaques, sempre. Quem são os destaques do dia anterior? Qual é a meta daquele dia? Óbvio, uma meta acumulativa, recalculada, tá? Baseando-se sempre no realizado até a data. Não é uma meta que foi feita há uma semana atrás e que aquela meta já não é uma meta real. Não, não é isso. Então, a gente tinha, inclusive, uma planilha de Excel que fazia esse cálculo e a gente sempre com metas atualizadas, né? Alinhando muito a nossa estratégia para aquele dia. E avisos importantes. Pessoal, chegou um informativo falando isso, mudou aquilo. Então, informações importantes que era para a gente reforçar, que talvez essas pessoas já tinham recebido por outros canais, mas era necessário que a gente reforçasse aquilo. E, obviamente, tinha situações, assuntos específicos que a gente usava essa reunião. Hoje a gente vai falar só sobre isso, hoje a gente vai falar só sobre aquilo. E sempre nessas reuniões, a gente fazia questão de trazer as pessoas também para falar.
né? Não é só você falar, é você também escutar as pessoas. Gente, alguma dificuldade? Aconteceu alguma coisa ontem? Quer compartilhar alguma coisa? Teve algum problema que você não conseguiu resolver? Tem alguma coisa que está impedindo a tua produtividade? A gente observou que o atendimento ontem foi muito demorado, arroz, o sistema, enfim. Aí a gente tem todo aquele momento produtivo de envolvimento com as pessoas na reunião. Sempre quando você começar uma reunião, e na verdade isso é até um ponto antes, né? Antes de você falar o objetivo da reunião, comece esse momento com um assunto informal, sabe? Poxa, tá todo mundo ali, gente, bom dia, e aí? Foi na academia ontem? E aí? Levou seu filho ontem? Deu certo aquele negócio? E aí, galera, tudo bem? Tomaram café e tal? Sempre com um assunto informal. Nunca começa assim, bom dia, vamos lá, vou falar isso, sabe? Nós estamos falando de reunião produtiva, reuniões engajadas, reuniões agradáveis, que faça sentido para as pessoas, que as pessoas tenham prazer de estar ali. Então, você começar essa reunião com um assunto informal é fundamental para que você atinja isso, né? Então, você fala o objetivo da reunião, né, que é o ponto que a gente já mencionou, e sempre ajusta a sua comunicação para quê? O que você tem de objetivo, como que nós vamos fazer isso e quem envolve. Lembra do 5W2H, que eu falei que a gente pode ajustar para se comunicar, para dar feedback, para fazer reunião, uma série de coisas? É isso, pessoal, olha, o objetivo é falar dos resultados de ontem, o objetivo da nossa reunião, e alinhar qual é a meta que a gente vai fazer hoje. Beleza, isso é o quê? Na reunião, você tem que falar como. Para a gente atingir a meta de hoje, vamos focar nesse indicador. Cada cliente que sentar na tua mesa que você atender, não deixe de fazer isso. Então, você alinha o como eu vou atingir aquele objetivo que a gente começou falando na reunião, que é o nosso objetivo, né? Então, sempre lembre, a sua comunicação precisa passar pelo 5W2H. Nem sempre por todos os passos, mas algum deles você vai ter que passar. Como? O que nós vamos fazer? Como vamos fazer? Quem está envolvido nisso? E, de repente, numa reunião, você está comunicando, pessoal, vamos começar um projeto hoje. Quem vai ser anjo desse projeto? Vai ser a Rose. Ela vai conduzir assim. Alguém mais quer entrar como anjo de um outro projeto, sabe? Então, as reuniões sempre muito interativas, de muita troca, tá? Beleza, você fez a reunião, recapitulando. Começou com um assunto informal, falou qual o objetivo, a linha mestra, falou como que vocês vão atingir aquilo, ou quem são as pessoas envolvidas, ou por que você está dando aquele aviso, por que teve aquela mudança. Então, você, dependendo do que você estiver falando, você vai ver, nessa situação eu tenho que falar como, nessa situação eu tenho que falar como, por quê e quem. Nessa situação eu não tenho que falar como, eu tenho que dar um aviso e falar por quê, entendeu? Você vai ajustando isso. Não tem uma fórmula pronta, vou fazer só isso daqui, não existe isso, gente, esquece isso. A gente tem que usar as ferramentas ao nosso favor, tá? No final, faz um resumo. Galera, entendido? Tá claro para todo mundo o que a gente tem que fazer hoje? Cheque se as pessoas entenderam. Isso é uma das estratégias de comunicação. O que você entendeu disso? Alguma dúvida? Sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas, né? A tua pergunta pode resolver a dúvida de outras pessoas. Então, incentive as pessoas a tirar as dúvidas, cheque se elas realmente entenderam o que você está falando, e se tiver, né, pessoas se manifestando, escute as pessoas com atenção, tire as dúvidas dela com boa vontade, não é com cara de deboche, né, meu Deus, acabei de falar isso, está me perguntando, que pergunta idiota, em outras palavras, né, às vezes com a nossa cara, a gente fala, pô, que pergunta idiota, né, então não trate isso assim, porque se você tratar, todo mundo que está vendo, nunca vai ter coragem de fazer uma pergunta, nunca. Então, essa estrutura de reunião é uma coisa que não tem como dar errado. E eu espero, sinceramente, que você melhore, que você ajuste, que você esteja tendo alguns insights nessa aula e que comece a aplicar de imediato, tá bom?